Oi meninas, vamos falar sobre ousar ir onde se quer? De encarnar em si o aspecto mais primitivo da donzela e da liberdade e se permitir ser e levantar voo? Você se sente paralisada, sem saber como agir e como alterar algo na sua vida? Vivendo cada dia esperando que amanhã seja diferente, mas nada muda? Bom, eu vou falar um pouco sobre isso e te propor uma atividade, te fazer um convite aí. Se você ainda não me conhece, eu sou a Shakti Chala. Esse que tá aqui do lado dormindo é o Picolino. Se ele levantar e sair, não se assuste. E esse canal é um espaço para falarmos sobre o feminino, o universo das mulheres, sobre o sagrado feminino, sobre cultura, religião, filosofia, psicologia, enfim, sobre a vida. Esse canal é o meu convite a você para que possamos romper com as nossas bolhas, ampliar a nossa visão de mundo, nosso conhecimento e transformar as nossas vidas e buscar nos conhecermos um pouco mais, nos conhecermos de verdade. Se você se sente impelida ao meu chamado, não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, porque tem vídeo novo toda semana. Você também pode me achar no Instagram e no Facebook. Os links estão aí na descrição do vídeo. Então seja muito bem-vinda. Bom, eu escuto com muita frequência que muitas mulheres se sentem estagnadas, se submetendo a situações não satisfatórias por necessidade e que aquilo que elas dizem para si mesma que vai ser só por um tempo, perdura por muitos e muitos anos e às vezes não muda. Que elas não sabem como mudar a situação em que se encontram, se veem soterradas pela sensação de insuficiência, insatisfação, falta de perspectiva no futuro, na vida, empurrando a vida um dia de cada vez sem que aquilo tenha sentido, ou sentindo a vida como uma luta por significação a cada novo amanhecer. Então, pensando nas minhas pacientes, amigas e alunas, em situações que elas trouxeram, eu me pergunto sempre por onde é possível começar a agir para sair dessa espécie de paralisia, de falta de significação. Algumas se dão por vencidas diante do cansaço de nadar, nadar e morrer na areia. Mas eu me pergunto também se nós sabemos para onde ir, para onde querem ir e o que realmente querem ou queremos fazer da nossa existência. Que significação a gente dá ou pretende dar a tudo isso? O que realmente desejamos para a nossa vida? Às vezes até sabemos, mas sentimos medo, culpa, estamos aprisionadas por correntes invisíveis, às vezes familiares, religiosas ou culturais, e nos falta força para rompermos com essas correntes. Tememos perder o amor dos familiares se fizermos escolhas próprias e diferentes, se rompermos com certas crenças e aprendizados. Tememos o caminho desconhecido. Tememos não mais pertencer a um determinado grupo com o qual nos identificamos de algum modo. Tememos perder a estabilidade financeira e nos desestruturarmos por inteiro. E ainda tememos ter que recomeçar algo e abrir mão de algo que investimos por tantos anos, como uma carreira, um trabalho ou uma relação. E ficamos naquela de como é que eu vou largar o certo pelo duvidoso?
E aí, neca de mudança, não ousamos a mudança. E algumas mulheres ainda delegam a resolução das suas vidas para terceiros, esperando que o outro irá mudar e que alguém irá a salvar. E da mesma maneira elas seguem à mercê do outro, paralisadas, aprisionadas na espera, na esperança. Outro dia, uma das minhas alunas me relembrou de uma frase de um filme que eu tinha indicado para ela, que chama Na Companhia dos Lobos. Se você ainda não viu, fica a dica, vale muito a pena, é bem interessante esse filme. Nesse filme tem uma conversa entre a avó e a neta, que eu acho que se chama Rosaline, e a avó diz para a neta, para Rosaline, que a sua irmã tinha morrido porque não havia ninguém para salvá-la. E aí a Rosaline, a neta, indaga se a sua irmã não podia ter salvado a si mesma. Muito bom isso para a gente pensar. E salvar a si mesma pode ter inúmeras conotações. Podemos pedir ajuda, ir à terapia, estudar, agir, atuar a nosso favor, se investir, cuidar de si mesma, fazer por si, se permitir, romper com tudo. Enfim, é uma longa lista de possibilidades, mas que somente nós mesmas podemos nos proporcionar. Ninguém vai fazer por você nesse sentido. Eu lembro de que quando eu resolvi que eu iria me mudar de vida e romper com uma série de coisas, inclusive com os meus medos, uma amiga e aluna muito querida me deu uma grande pena e disse: vai voar, porque eu sei que você pode ir muito longe. E ela me deu essa pena como algo simbólico para me ajudar. E eu tenho essa pena comigo até hoje. E ela fica num local bem invisível da minha casa como um lembrete de que precisamos nos dar asas e ousar. A gente não sabe o que vai ser e nem o que a vida nos reserva, mas devemos seguir plantando. A minha meta é ser feliz e livre, fazer coisas que eu amo, que me fazem feliz e que possam ajudar em algo na transformação desse nosso mundo. E eu busco agir dentro desses princípios que eu elegi para mim. Ousei descobrir novas possibilidades de trabalho, de vida, de ser, e eu não precisei abrir mão de tudo o que eu sou, daquilo que eu estudei, aprendi, dos meus investimentos ao longo da vida, porque tudo nessa vida pode ser agregado, complementado. Nada se perde. A gente só precisa enxergar de outras maneiras. Como é que a gente pode usar tudo isso a nosso favor e naquela situação? E às vezes só precisamos permitir ampliar esse nosso campo de visão. Por isso, ler, estudar, conhecer é algo extremamente poderoso e importante. Por quê? Porque isso nos tira da caixinha, nos permite descobrir um mundo de possibilidades. Nós precisamos confiar na nossa capacidade, agir sem esperar dos outros, fazer por si mesma. E assim, olhando todos os dias a minha pena e refletindo sobre uma aula do meu curso e a conversa com as minhas alunas no encontro online, eu propus a elas um trabalho dentro desse tema com a deusa pássaro. E eu estou passando aqui para partilhar com vocês também. Você sabe sobre a deusa pássaro? Você já ouviu falar? A deusa pássaro é um termo cunhado pela arqueóloga Marija Gimbutas com relação às figuras que ela encontrou que foram atribuídas ao Paleolítico Superior e ao Neolítico. Essas figuras, essas estatuetas, mostram corpos femininos combinados com uma cabeça de pássaro. O trabalho da Marija Gimbutas, como eu disse para as minhas alunas, é crucial para o resgate do feminino sagrado, para a espiritualidade feminina e a história
das mulheres, do movimento feminista. Vale a pena buscar conhecer um pouco mais sobre ela. Os pássaros voam acima da terra, alcançando os céus, sempre inspirando os seres humanos como um elo de conexão com o reino divino. Os pássaros cumprem várias funções nas culturas e religiões do mundo, desempenham um papel central na ideia, na concepção de criação, do nascimento, da cura e da morte, de mensageiro a oráculo. Alguns pássaros estão associados à mudança de forma e à transformação. Nos tempos antigos, de acordo com o trabalho arqueológico da Gimbutas, quando os humanos aprenderam a semear, a colher ou organizar seu rebanho, a deusa pássaro era adorada. A deusa pássaro é o divino corporificado, encarnado nesse feminino. Quando a civilização da Velha Europa atingiu o seu pico cultural, por volta de 5.000 antes da Era Comum, surgiram representações mais sofisticadas dessa deusa pássaro. E muitas das estatuetas dessa deusa pássaro, encontradas pelas Gimbutas, têm tocos de braços com perfurações que permitiriam a fixação de asas ou de penas. E isso já é uma coisa mais elaborada. E todas as histórias, cerimônias e nomes associados a essa deusa antiga do Neolítico estão perdidos há muito tempo. Mas, pela grande quantidade de estatuetas encontradas e pelas marcas simbólicas que estão gravadas nelas, é fácil acreditar que a deusa pássaro era vista como um ser divino que nutria e protegia o mundo. As sinuosidades, provavelmente como representação simbólica das águas da vida, juntamente com os símbolos de triângulo, o símbolo universal da deusa e da sua vida que gera a natureza, é difundido nessas figuras, está presente nessas figuras. E nos templos de Knossos, em Creta Minoica, foram encontradas deusas em forma de sino, com cabeças de pássaros ou pássaros em suas cabeças, no alto delas. E tanto a arte cerâmica minoica quanto a de micênicas revelam essa riqueza de pássaros em figuras e na cerâmica. E representações da deusa pássaro continuaram aparecendo no panteão antigo dos gregos. Atena foi ocasionalmente alada e o pássaro associado a ela, e às vezes representada com uma coruja na cabeça. Afrodite também manteve algumas características europeias antigas da deusa pássaro. Assim, em tantas outras deusas de diferentes culturas e panteões, isso aparece. Ela é associada à energia da donzela, da virgem, da liberdade. E a deusa pássaro foi desenhada em diferentes utensílios e na parede das cavernas, e também foi esculpida de muitas formas. Ela é uma das representações universais mais antigas para a deusa mãe, geradora de tudo. A antiga deusa pássaro governava vida e morte, em que a vida dá lugar à morte e que por sua vez dá lugar à vida. E da mesma forma, várias representações posteriores da deusa pássaro foram associadas e conectadas à morte. Então, sob a forma de pássaros aquáticos, a deusa ela se identificava com os pássaros que dominavam os céus e a terra. E como eu já disse, representavam o elo entre o divino e o terrestre, com a liberdade de ter asas para voar e ir, e que está de algum modo ligado às águas abundantes, a água que traz a vida de volta, a fonte da juventude, a origem da vida. E ela representa a vida que jorra, esse vigor do impulso inicial. Quando essa deusa ela é apresentada como o pássaro do tipo coruja ou cuco, são os pássaros ditos proféticos, ela é a anunciadora, a que vinha para anunciar as mudanças do clima, as estações do ano, ou para trazer mensagens proféticas.
E quando ela é representada como pássaros predadores, tipo abutre, os corvos, ela é a representante da morte. Então, como os pássaros e o seu movimento migratório, a vida segue o seu fluxo, se reinventa, busca locais mais adequados para si. Ao início da primavera, os pássaros retornam aos céus, reaparecem nas paisagens, e quando chega o frio, os bandos partem para lugares longínquos, assim como eu fiz com a pena que eu ganhei. Ousei alçar voos mais altos e distantes. Apostei nessa ousadia. Então, a minha proposta para o meu grupo de aula eu vou partilhar aqui com vocês. Diante do medo, da paralisia, da estagnação, da falta de sentido, da falta de perspectiva, quando você deseja ir e mudar, mas lhe falta coragem ou ousadia, sinta a presença da deusa pássaro. Faça um trabalho de meditação por alguns dias. Se proponha a pensar onde você quer chegar, pensar até onde você quer ir, o quanto alto você quer voar e sentir essa liberdade de ser e de se reinventar, de se transformar. Então você vai fechar os seus olhos e, sabendo aonde quer ir na vida, sinta a presença da deusa pássaro disposta a alçar voo com você, te inspirando e te impulsionando a ir. De olhos fechados, imagine que asas nascem das suas costas e que, de mão dadas com a deusa pássaro ou sozinha, você dá um grande salto, cheia de confiança e disposição, indo na direção do que almeja, trazendo a liberdade e o movimento para a sua vida, ousando ir, ousando largar o que te aprisiona e voar para longe, como os pássaros que migram em busca de uma melhor temperatura e de abundância de alimentos. Repita essa meditação vários dias e observe como são as suas asas, as cores, as formas, a sua força ou a sua delicadeza, a textura das penas das suas asas. Reflita para onde quer ir e se deixe guiar. Às vezes você poderá se surpreender com novas perspectivas, uma vez que lá do alto a nossa visão de mundo se amplia. E às vezes o que a gente precisa é só observar o mundo de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, de um lugar mais amplo e com distância, né? Porque aí a gente vê o todo. Então é isso. Um beijo para você e se permita ousar, reconhecer e encontrar as suas asas e se ver capaz de alçar grandes voos. Um beijo.